Fala, meus queridos livres e libertos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, eu espero que lendo muito, porque isso é bastante importante. E pessoal, eu tenho uma pergunta a fazer pra vocês. Vocês já liberaram perdão hoje? Pois é, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o João Manuel, caso você ainda não me conheça. Convido você a deixar seu joinha, a se inscrever e a principalmente olhar os nossos outros vídeos, que a gente já falou de tanta coisa que você... Então certeza que alguma coisa você vai gostar. A gente já falou de John Green, a gente já falou de Clarice, a gente já falou de Graciliano, a gente já falou do Mundo de Sofia, e aí tá uma infinidade de coisa aí, eu sei, tenho certeza que você vai adorar. E é o seguinte, para o tema de hoje, que é a necessidade do perdão, eu escolhi uma obra que é um tanto pesada. Com vocês, O Morro dos Ventos Vivantes. E assim, pessoal, é bastante difícil falar dessa obra porque a gente tem uma relação muito conflituosa. Porque ao mesmo tempo que ela é uma obra que prende, é uma obra que nos arrebata, ela é uma obra muito desagradável. E aí a gente pode até conversar sobre isso, sobre o vídeo do Quem é Você, Alaska, né? Que realmente, pessoal, é uma obra que incita ao nosso desejo de maldade e a gente fica como espectador. Por isso eu convido você a assistir o vídeo lá do Quem é Você, Alaska. Mas vamos à obra. Seguinte, pessoal, é bastante difícil falar alguma coisa dessa obra sem dar algum tipo de spoiler. Por quê? Porque é uma obra que acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que é preciso dizer algumas coisas. Mas de antemão eu aviso que O Morro dos Ventos Vivantes é uma obra clássica e que não se perde com spoilers. Apesar de que eu não vou dar tantos, né? Porque eu não tô doido e vocês vão me cancelar. Então, pessoal, O Morro dos Ventos Vivantes trata a história basicamente de Heathcliff. Heathcliff é uma criança que foi encontrada pelo pai, pelo senhor Earnshaw, e depois disso ele foi morar na fazenda chamada O Morro dos Ventos Vivantes. E basicamente a nossa história se passa entre O Morro dos Ventos Vivantes e entre a Granja do Cruz do Tordo, onde mora outra família, a família Linton. E então a gente vai ter uma resenha da bexiga. Por quê? Porque o Heathcliff se apaixona pela filha do senhor Earnshaw, que também se apaixona por ele. Só que a menina não quer ficar com ele porque ele é pobre, bruto, grotesco. E aí ele foge. O Heathcliff foge com a ânsia de vingança no peito e volta depois de um tempo rico para esfregar na cara de Catherine, que é essa menina chata para um caramba que está na nossa história. E aí, pessoal, é muito interessante como ninguém nesse livro é agradável. Nem a narradora do livro, que é uma empregada, que é uma criada dessa família, é agradável. Ela, pra mim, foi a personagem que eu mais odiei. Porque ela tem muita marcação com algumas pessoas que eu não gostei, sabe? Mas que eu tive algum apreço. Porque, assim, Heathcliff é uma figura emblemática. Ele é uma figura, assim... É tipo o Lord Voldemort, só que né, melhorado, porque ele é mais louco. Só que, gente, a narradora desse livro, ela não tem nenhuma simpatia pelo Heathcliff. Então toda vez que ela vai falar alguma coisa dele, ela parece que ela vai martela para que fique cada vez mais ruim. E olha que já é ruim, porque o Heathcliff é um canalha. Então, pessoal, é o seguinte... Como eu disse, ele se apaixona por essa menina, a menina se apaixona por ele, só que a menina se casa com outro durante essa estadia dele em algum lugar que a gente não sabe onde é, em algum lugar que a gente simplesmente não sabe como é que ele ficou rico nesse lugar, porque a história não nos revela. Mas ele volta rico, e aí daí é só ladeira abaixo, é só desgraça, é só tragédia. Então se você está acostumado a ler coisas felizes, você não vai encontrar isso neste livro. E pessoal, ele volta, ele tem essa discussão e Heathcliff se instala no Morro dos Ventos Vivantes. Inclusive ele consegue comprar a propriedade. E aí, pessoal, a merda vai estar feita. E se você acha que a história parou na Catherine e no Heathcliff e no Edgar, que é o marido de Catherine, que ele odeia Heathcliff,
não é pra menos. Não. Essa história vai se perpetuar até os filhos deles. Então, gente, é uma história aterrorizante de um jeito. Mas assim, como é de uma inocência, um amor, é tão forte que algumas meninas de 15 anos, e para não ser sexista, alguns meninos de 15 anos adoram o amor entre Catherine e Heathcliff. Que eu admito que é algo assim meio... Eu gostei, mas, né, para vocês terem ideia, a mágoa, o ressentimento no coração deles é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eles não conseguem simplesmente dialogar na hora da morte sobre o amor deles sem colocar em pauta as mágoas. Então é por isso que a gente vai conversar hoje sobre a necessidade do perdão. Pessoal, é o seguinte, o que é que Emily Brontë tem a ver com Mahatma Gandhi, que viveu mais de 100 anos depois que ela? Exatamente. Mahatma Gandhi tem uma frase que eu adorei, cara. Parece que caiu justamente na leitura do livro. Que é: de olho em olho, a humanidade há de ficar cega. E é justamente isso, sabe? O Heathcliff, ele cobra tanto os olhos dos olhos, que fica todo mundo cego. Não tem um personagem nessa história que não seja desgraçado, graças ao Heathcliff. Eita, porra chata, hein? Enfim, pessoal, voltando. E aí a gente conversa um pouquinho sobre a necessidade do perdão. Por quê? Porque o perdão é, na verdade, uma ferida da pessoa. A pessoa que tem ressentimento, que tem mágoa, acha que está fazendo mal ao outro. Mas, na verdade, essa pessoa é que está ferida. Essa pessoa é que está carregando esse ardor. Muitas vezes a pessoa que é o objetivo da mágoa, né, não está nem aí. Então, na verdade, toda mágoa você tem que se perdoar primeiro para você perdoar o outro. E quando você perdoa o outro, não é porque ele merece, não é porque ele pediu desculpa, nem nada disso. É porque você precisa de paz. E é justamente isso que falta nesse livro. Paz. O único local, o único momento que a gente vai ter um sentimento de paz é lá pelo fim da história, nos últimos parágrafos, que vai acontecer uma coisa que eu não quero revelar a vocês, mas que vocês têm que ler para descobrir. E aí, pessoal, é necessário a gente deixar esse fardo do passado para trás, porque isso não nos leva a nada. Essas feridas não levam a nada. E isso só acumula cada vez mais o nosso peso. Isso só acumula cada vez mais a nossa dificuldade de caminhar na vida fora. Eu tenho certeza que quando você se livrar de alguma mágoa que você tiver, se você tiver, eu espero que você já tenha liberado o perdão, você vai conseguir caminhar melhor. Você precisa colocar um fim nisso. E assim, eu sei que o perdão não é nada fácil. O perdão é de uma... Como é que eu posso dizer? É de um fôlego muito grande. Você precisa muito ter um fôlego para admitir o perdão, porque não é fácil. Claro que perdoar não é esquecer, mas eu espero que você, quando perdoe e não esqueça, você tome como uma lição e não como um parâmetro para trás esfregando na cara do outro, entende? Porque na verdade as pessoas tomam perdão como vou simplesmente liberar suas desculpas, quando na verdade vai bem mais além disso. O perdão também é um sentimento, e é um sentimento que, assim como o ódio, ele parte do amor a si próprio, acima de tudo. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Morro dos Ventos Vivantes, uma obra que, putz, grila, bicho, arrebatadora. A escrita é incrível. O máximo que você vai encontrar nas construções da Emily Brontë são arcadismos, que, caso você não saiba, são palavras difíceis. Mas fora isso, no caso, palavras difíceis porque são antigas. Fora isso, gente, é um livro espetacular. Eu recomendo bastante leitura para vocês. E para a próxima semana, né, a gente vai discutir um pouquinho de hipocrisia, que, como diria Lulu Santos, insiste em nos rodear.
e nós vamos conversar sobre as memórias póstumas de Brás Cubas. Sim, pessoal, é a nossa primeira análise machadiana e eu espero que vocês gostem. É por isso que eu espero vocês próxima semana. E não esqueçam que domingo tem declamação de poesia aqui no canal e lá no Instagram da gente também. Então o que é que a gente vai ouvir? Sim, Vinícius de Moraes. De todo o meu amor serei atento. Nós vamos conversar sobre o soneto de fidelidade lá no Instagram e aqui no canal. Eu espero vocês. E se vocês ainda não assistiram o vídeo da semana passada que flopou, vocês não vão deixar meu vídeo flopando, né? Se vocês ainda não assistiram o vídeo da semana passada, por favor, vão lá, dá um likezinho, dá uma ajudinha pra gente, se inscreve no canal e nos outros vídeos também, isso ajuda bastante. E assistam todo o vídeo, por favor. Assistam todo, que isso ajuda tanto. Enfim, pessoal, gratidão por assistirem até aqui. Abraços, beijo e até a próxima semana. Fiquem na paz de Já.